Pessoal, bem-vindo ao canal Hospitais Mortais. Se você não me conhece, eu sou a Priscila, sou jornalista, criei esse canal aqui para falar. É um canal independente, sem rabo preso com hospitais, e o que é difícil, né? E aí a gente fala aqui livremente desse tema, com crítica, e não só de infecções hospitalares, mas de erros médicos e de uma maneira crítica da medicina, que a medicina vai mal, né? A medicina vai mal, né? Quem não vê isso, acho que está com problema. A medicina, a saúde pública vai mal, muito mal, a gente sabe disso, né? A privada também vai, então você não tem para onde ir, né? Você fica doente, você não sabe. Eu se eu ficar doente, não sei para onde ir, tá? Realmente, eu prefiro ficar em casa. Procurar uma benzedeira, é melhor, 1000 vezes melhor, né? Porque você não sabe para onde ir mesmo, tá muito complicado, né? Hoje em dia se reproduzem, né, as faculdades de medicina, né? Se formam médicos assim à torta e à direito, né? O cara sai de uma faculdade e não sabe nem o que ele está fazendo, né? É precário, né? O ensino da medicina é um comércio. E os médicos não são humanizados também, não sabem tratar as pessoas. Os hospitais também é um comércio total, né? Eles veem as pessoas como mercadoria, né? Como um cifrão, você percebe isso. E então é isso, né? A gente percebe isso em todos os sentidos, né? Como é complicado, né? A medicina, tá? Tanto a pública como a privada, né? E aí a gente aqui também fala muito dos erros médicos, que também é um número elevado, né? Como eu já falei para vocês, é um número elevado, né? O número de erros médicos e de infecções hospitalares, tá? Que também tem a ver com erro médico, tá? Na categoria de erro médico, erro da saúde, tá? As infecções hospitalares. Então aqui, gente, eu vou contar casos, né? Eu tive, né, uma motivação pessoal de ter esse canal, né? Tive um problema, né? Meu pai teve 8 infecções hospitalares, é um absurdo total, né? Absurdo total, uma tragédia. Levei ele para fazer uma biópsia, né? Porque você leva uma pessoa no hospital confiando, né? Que o hospital é seguro. Fiquei com medo da anestesia e no fim ele morreu. Teve um monte de infecção hospitalar, não conseguiu. Passou na anestesia, mas é um absurdo. Teve um monte de infecções hospitalares e não conseguiu fazer tratamento nenhum. Ficou lutando contra infecções hospitalares, não conseguiu conviver com família, não conseguiu fazer tratamento e pronto, né? Não conseguiu fazer nada. Então, e infecção hospitalar está ligada, sim, à falta de higiene, falta de troca de instrumentos no momento certo, falta de uso de instrumentos velhos, né, que já passaram da validade, e tudo isso está ligado a isso, tá? Então, está ligado a erro humano, sim, erro de profissionais, erro de um hospital, tá? Por isso que a jurisprudência considera infecção hospitalar responsabilidade objetiva do hospital, tá? Efeito adverso, é algo que poderia ser evitado, tá? Então a gente fala sobre isso aqui. É muito difícil você lidar com isso, tá? Quando você perde um pai vítima de muitas infecções hospitalares, assim como é o meu caso, é muito difícil você lidar com isso e você aceitar isso, né? Porque se você perde o seu pai por câncer, né? Um tumor, você entende, né? Não tem cura, né? Não tem cura, paciência.
Você não tem o que fazer. Você vai culpar, claro, a medicina que está tão avançada e deveria ter pesquisado uma cura para aquele câncer, né? Mas você entende. Agora, você perdeu seu pai por infecção hospitalar, você não aceita. Porque é algo que poderia ser evitado, né? Se os profissionais tivessem mais cuidado, se aquele hospital tivesse uma boa gestão, uma boa administração, né? Então, várias coisas poderiam ter evitado essas infecções hospitalares, tá? E você sabe disso, principalmente quando você estuda, né? Como eu estou estudando. E quando você vê, né? Porque eu acompanhei todas as infecções que meu pai teve. Eu estava junto, internada praticamente com ele, né? Fiquei na UTI, fiquei no quarto. Então eu vi muitas coisas absurdas, né? Ali. E que hoje, estudando as infecções que ele teve, eu entendo perfeitamente bem por que ele teve essas infecções todas, tá? Faz todo sentido as coisas que eu fui vendo no hospital, tá? Então, a falta de higiene é uma coisa fundamental. E você entende que, claro, a bactéria, o fungo, eles não vão aparecer se o ambiente for bem limpo e adequadamente limpo, se os instrumentos forem trocados, forem novos, eles não vão aparecer, não vão. Inclusive eu li uma pesquisa que fala isso, né, que a probabilidade da bactéria aparecer, né, quando você tem, né, uma limpeza adequada, é menor. E também li uma pesquisa falando do uso, né, de celulares em UTIs, por profissionais, por visitantes também, é uma coisa complicadíssima que deve ser evitada. Então, existem várias questões que deveriam ser discutidas nos hospitais e não são, porque esse tema não é levado a sério, né, nos hospitais e por motivos comerciais, na minha opinião, tá? Eu acho que a comunidade médica não se interessa, é conivente com tudo isso, tá? Eles não se responsabilizam, né, por algo que é responsabilidade deles, já que são eles que não tomam cuidado, né, tanto cuidado quanto deveriam. E é uma questão realmente comercial, né? Quando você conversa com um médico e um técnico, um enfermeiro, ele fala que é normal a infecção hospitalar. Por que ele fala isso? Porque é ele que causa. E ele culpa o paciente. Quando o paciente não é responsável, é ele que é responsável. Então é muito fácil ele culpar a vítima, porque a vítima não pode se defender, né? É uma coisa perversa, mas é verdade, é bem assim mesmo, tá? Você percebe que é bem perverso mesmo. Estudando agora infecção hospitalar, para mim é muito claro isso. Você percebe que é bem perverso, né? O universo da infecção hospitalar é um universo bem perverso, você percebe isso, né? E existe uma conivência. Eu li mesmo esse texto da CNN, do Jim Mill, tá? É um economista e consultor, e ele fala isso, que ele percebeu essa conivência, essa coisa de encobrir, né? Botar panos quentes. E existe também uma indústria farmacêutica que também é conivente com isso pela questão dos antibióticos, tá? Então, eles não querem, né, se preocupar muito com a questão dos antibióticos, porque eles querem produzir antibióticos, porque é caríssimo, né? O hospital ganha muito com antibióticos. Então, é interessante para eles, né, continuar produzindo antibióticos e continuar com as infecções hospitalares. Então, vocês veem que é um jogo comercial, a infecção hospitalar, e que quem perde são as vítimas que morrem em sofrimento total. Vou até dar um exemplo, tá? Eu tive um problema no dente esses dias, tá? Tive uma infecção aqui no dente. Eu tive que tomar antibiótico. E eu tomei antibiótico oral para bactérias, né? Eu nunca tinha tomado. Eu me senti super mal, tá? O antibiótico, ele ataca o teu estômago, né? Ele atacou meu estômago diretamente. E eu me senti super mal, me atacou o estômago, é horrível. Então eu fiquei imaginando meu pai tomando aquele monte de antibiótico na veia. Deve ter sido muito incômodo, muito ruim, tá? E eu não imagino o sofrimento que ele teve em lidar com 8 infecções hospitalares. Acabou com o organismo dele, sabe? Realmente ele deve ter sofrido muito. Então é um absurdo que um hospital cause isso, tá? Para uma pessoa que já é frágil, né? Já é frágil, já tem vários problemas, né, de saúde, e ainda tem que lidar com 8 infecções hospitalares, né? Um absurdo total. É muito revoltante, né? Você ver isso e você estudar e entendendo isso. E fora que eu li, né, o prontuário dele, li todas as mais de 6.000 páginas, né? E fui entendendo perfeitamente bem
o que houve com ele lá, até mais, né? E ainda mais estudando, né? Vai além, né, daquilo que eu li, até porque não é confiável o que eu li, né? Mas o que eu li nas entrelinhas ali, e estudando, né, a base que eu tenho, é um absurdo, é bizarro, né? O que acontece com as pessoas no hospital. E que o parente, a gente não fica sabendo o que acontece no hospital, né, com o nosso parente. A gente não sabe, porque ele entra ali e você não sabe o que é feito com catéter, com uma sonda, né? Você não sabe o que é feito lá numa transfusão de sangue, né? Você não sabe. Ela sabe, né? Porque o parente fica lá dentro e não dá para saber, você não tem controle, né? Se eles estão colocando uma sonda limpa, se eles estão limpando, se eles estão esterilizando essa sonda, né? Você não sabe se eles estão lavando a mão, tampando luvas. Não dá para saber isso. Você não tem controle sobre isso, né? E é nesse momento que a infecção está acontecendo, tá? Então é complicadíssimo, né? Esse controle da infecção hospitalar. Complicadíssimo. Bem complicado, tá? E aí existe uma conivência deles, tá? Porque um vai encobrir o outro, né? Então é bem difícil, tá? Lidar com isso, bem difícil. Então é muito grave, né? A infecção hospitalar é um problema gravíssimo e que existe uma conivência de profissionais, órgãos públicos, uma indústria, hospitais, tudo junto, tudo junto. Aqui a gente não tem rabo preso, a gente vai falar, vou falar abertamente e assim, diferente do que um hospital aí tá falando, eu não faço fake news, tá? Eu leio textos e como eu disse para vocês, eu leio o texto de uma maneira crítica, tá? Porque até os textos sobre infecções hospitalares são suspeitos, porque são escritos por médicos, né? E médicos de hospitais, infectologistas e tal, então são profissionais de rabo preso, tá? Então eles sempre vão puxar a sardinha pro lado deles, eles vão defender o hospital. E o hospital é responsável, né, pela infecção hospitalar. É claro, porque a infecção acontece lá dentro, né? E ele não vai querer falar, né? É ele que é responsável, ele que é o gestor, né? Ele que é o administrador, ele que cuida dessa parte, né? Muitas vezes ele deixa de dar o material, né, pro técnico lavar a mão, né, pro técnico fazer a higiene. Muitas vezes é o hospital, né? Então, na verdade, o responsável é a administração do hospital, é o gestor, tá? Então ele não vai querer, tá? Então vocês têm que pensar, reflitam, né? Quem é realmente... A jurisprudência, ela considera a responsabilidade objetiva, né, do hospital. E realmente faz todo o sentido isso, porque não tem como você descobrir quem foi o profissional que não lavou a mão, né? Tava mexendo no catéter, na sonda. E como é que ele vai descobrir, né? Quem foi que não lavou a mão? Quem foi que não lavou o catéter direito? Quem que não lavou a sonda, né? Não tem como você provar isso, tá? Não tem como, né? Então você tem que pegar a instituição como responsável, porque é ela que responde, né? Ali pelos profissionais, pela administração, pela gestão, tá? Então é isso, gente. A gente vai falar sobre isso bastante. Eu tô lendo bastante, muitas coisas interessantes e eu vou compartilhar com vocês, porque o público geral não sabe, tá? Mas eu pesquiso, tá? Eu leio os textos e vou compartilhar, inclusive, os links dos textos para vocês lerem, tá? Até mais, gente. Tchau, tchau.